de Jesus. Acho que aqui a maioria já me conhece, né? Já costumo vir de vez em quando aqui no grupo. Mas para quem não me conhece, é um prazer. Meu nome é Everson. Meu apelido é Vinho. Toninho falou Vinho, tá? Esse é meu apelido desde criança. Aí, é claro, se você quiser rezar por mim, eu agradeço. Se for rezar por mim, só fala, Senhor, eu sou o Vinho. Né? Aí você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, amém? Deixa um abraço para o Rodas ali, para o Luciano também, que bom eles aqui. Eu moro aqui em São José, sou casado com a Márcia, tenho duas menininhas, a Sara e a Rebeca, que hoje não vieram comigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar essa pregação. Quantos aqui já vieram os outros dias do cerco de Jericó, os primeiros dias? Olha que bênção, a maioria, né? Aqueles que não vieram nos primeiros dias, né? De repente está chegando hoje pela primeira vez no cerco de Jericó, ou por um motivo que não pôde vir na semana passada ou na primeira semana, a bênção que Deus tem para você é a mesma, né? Porque cerco de Jericó, eu gosto sempre de frisar isso, que cerco de Jericó não é corrente de oração. Corrente de oração é aquela que você faz através da internet, né? Manda para os amigos, reza 5 Pai Nosso, Ave Maria e tal. Mas quem não rezar, perdeu o emprego, né? Quem não fizer a corrente, quem quebrar essa corrente, bate o carro. Não, cerco de Jericó não tem nada a ver com isso. Cerco de Jericó é propósito de oração. É um tempo em que nós separamos para orar especificamente por algum motivo, né? De repente você quer uma restituição da tua saúde, ou você quer que abra a porta de um emprego, aí você tem que fazer o cerco de Jericó, e aí você faz um propósito, você faz esse tempo de oração para pedir especificamente sobre aquele motivo, amém? Então isso é cerco de Jericó. Então se você não veio num dia da semana, da semana anterior, ou se de repente está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Deus ele vai ouvir a sua prece nesta noite. Deus ele já está no nosso meio. Deus ele está ouvindo você. E aí se você nesta noite falar ao Senhor, se você reclamar a Deus aquilo que você precisa, Deus ele é poderoso para poder te abençoar, amém? E cerco de Jericó também é um tempo em que muitas pessoas separam para poder pedir por coisas muitas vezes que não são muito fáceis, né? De repente, vou levar para lá, irmãos, daqui a pouquinho, você já viu, né? Então, muitas vezes no cerco de Jericó, nesse tempo de propósito de oração, a maioria das pessoas vem trazendo no seu coração os seus pedidos, né? Alguns escrevem um papelzinho, né? Põe na caixinha de oração, outros antes preferem levar a sua voz a Deus, mas a questão é que muitas vezes nós fazemos uma pequena confusão a respeito daquilo que nós queremos pedir a Deus. Primeiramente, quantos aqui precisam de uma graça? Não levante a mão ainda não. Quantos aqui precisam de uma graça e estão fazendo esse cerco de Jericó por causa de uma graça? Levante a mão para eu ver. Amém. Quantos nesse cerco de Jericó estão com esse propósito de oração para pedir por um milagre? Levante a mão para eu ver. Poucas pessoas, né? Então vamos lá. Enquanto eu estava aqui em oração na capela Santíssima, Deus me colocou assim no coração para esclarecer esse primeiro passo, né? Da diferença entre graça e milagre. Não é a mesma coisa? Não é, né? Graça é uma coisa dada por Deus, mas é uma coisa possível a nós. É uma coisa que a gente consegue resolver. Às vezes, a gente não está encontrando meios para poder resolver. Mas graça é uma coisa possível. Eu vou exemplificar. De repente, você tem lá na sua casa uma situação do seu filho ter entrado no mundo das drogas, né? Eu preciso que Deus opere um milagre na minha vida. Não, isso é graça. Por que é graça? Porque é uma coisa possível. De repente, você entra numa clínica de recuperação, né? Faz lá um tratamento e a pessoa está livre das drogas. Então é uma graça, é uma coisa possível a nós. De repente, eu preciso que Deus opere um milagre na minha vida e Deus me dê um emprego. Não, isso é graça. Porque de repente você pode sair e o emprego está aberto a porta para você. Então é uma graça que você recebeu. Agora, milagre é aquilo que foge da natureza, é aquilo que foge do poder humano, é aquilo que eu tanto quero e eu não consigo. Só
uma doença, como é que fala? Degenerativa, né? Uma doença degenerativa em que você tanto quer a cura para aquela doença e você leva em vários médicos e você olha, isso não tem cura, é degenerativo, não tem jeito. E aí de repente é uma intervenção de Deus, aí é um milagre. Então existe essa diferença entre graça e milagre. Amém? Então eu vou perguntar de novo. Quantos aqui estão fazendo esse cerco de Jericó e precisam de um milagre? Levante a mão para eu ver. Amém. Agora, quantos aqui estão fazendo esse cerco de Jericó, esse propósito de oração e precisam de uma graça de Deus? Levante a mão para eu ver. Amém. Tá vendo? Já ficou bem mais esclarecido. Agora, se nós vamos na palavra de Deus, você vai comigo então no livro de Josué, capítulo 1 do livro de Josué. Para te ajudar, está na página 253. E é exatamente isso. A gente vai percebendo que é muito mais comum a gente precisar, a gente pedir, a gente depender de Deus para uma graça do que um milagre. É muito mais comum no nosso dia a dia a gente pedir por uma graça. Então você vai pegar comigo o livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo também de número 1 e seguintes. Na Bíblia Ave Maria, é a página 253. 253, amém? Diz assim: promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos judeus, e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Se firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tende ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela nem para a direita e nem para a esquerda, mas, ou melhor, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim, prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isso é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque eu sou o Senhor, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, por onde fordes. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Irmãos, percebam junto comigo que Deus resolveu falar agora com Josué. Por quê? Porque Moisés, que estava à frente do povo de Deus, levando o povo de Deus para a terra abençoada, havia acabado de morrer. E aí Deus precisava de uma pessoa que se levantasse e fosse à frente do seu povo, mostrando o caminho para o seu povo da terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa de Deus. E aí Deus olha e Deus encontra o jovem Josué, menino novo ainda, mas que era um homem de oração, era cheio de oração, ele acompanhava sempre os passos de Moisés. E aí Deus olhou para Josué e falou assim: olha, Josué, é você mesmo, é você que eu vou trazer para que vá à frente do meu povo e leve o meu povo para essa graça, leve esse povo para a terra em que eu separei para eles. E aí, irmãos e irmãs, Josué, ele era muito jovem demais, e de repente ele estaria à frente de todo o povo de Deus, que dava ali cerca de 1 milhão e tanto de pessoas que andariam atrás de Josué. E Josué teria que ficar conduzindo todo o povo de Deus. Era uma missão muito difícil, dada a sua idade, muito jovem ainda, mas Deus quis confiar a Josué essa missão de conduzir todo o seu povo.
É claro que a primeira palavra que Deus dá a ele é ser firme e corajoso. Você vai levar o meu povo para além do Jordão. Você vai atravessar o meu povo. Você vai levar o meu povo para a terra que emana leite e mel. Mas olha, ser firme e corajoso, porque eu não vou te abandonar. Josué teria que ter essa certeza no seu coração para aceitar esta missão que veio de Deus. E é claro que esta graça que Deus tinha para o seu povo, este benefício de Deus para o seu povo, Deus teria que fazer com que Josué fosse uma pessoa muito sábia demais. Porque para conduzir 1 milhão e tanto de pessoas andando atrás dele, murmurando, reclamando de tudo e de todos, olhando para frente, ô José, para onde é que nós estamos indo? Nós estamos perdidos no deserto. Deus teve que acumular o coração de Josué com muita sabedoria. Irmãos, quando Deus, ou melhor, quando nós nos aproximamos de Deus e pedimos a Deus uma graça em nossas vidas, muitas das vezes Deus ele não vai simplesmente parar os céus e fazer com que aquilo aconteça como se fosse um milagre na sua vida. Não funciona assim. Deus ele quis contar com Josué. Deus ele olhou, viu a multidão e o próprio Deus mesmo poderia conduzir o seu povo sem ter um líder ali, sem ter uma pessoa ali à frente. Mas Deus ele quis contar com Josué. Deus ele capacita Josué para que este menino conduza o seu povo até a terra prometida. Irmãos, a gente se aproxima de Deus e pede uma graça a Deus. Senhor, eu preciso de algo na minha vida. E às vezes a gente senta em casa e fica esperando aquilo acontecer. E Deus ele quer contar conosco como contou com Josué. Deus ele olhou para Josué: Josué, olha, ser firme e corajoso. É você que vai levar esse povo para frente. É você que vai fazer com que esta graça aconteça na vida do meu povo. É necessário que você vá, Josué. É necessário que você tome a liderança. É necessário que você faça as coisas. E eu vou te abençoar. Porque a palavra do Senhor é clara quando diz: olha, eu não vou te abandonar. Eu vou estar junto com você. Irmãos, nós estamos aqui nesse cerco de Jericó, suplicando a Deus por uma graça em nossas vidas. Vocês vieram aqui e me disseram, a grande maioria, acho que mais de 90%, diz que estão aqui pedindo por uma graça a Deus. Esta graça que Deus vai conceder a você, a sua vida, para a sua família, eu não sei, ela vai partir de você. Porque Deus ele quer contar com você. Da mesma maneira que ele olhou para Josué, falou: Josué, ser firme e corajoso. Não te afaste do livro da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Josué, fique junto comigo. Josué, fique na minha presença. Josué, caminhe junto comigo. E eu vou te mostrar como é que nós vamos conquistar a terra prometida. Irmãos, nesta noite nós vamos suplicar a Deus para que nos mostre o caminho, para que nos mostre os meios para que a nossa graça possa chegar em casa. Porque muitas vezes nós temos a situação tão complicada em casa, não é? É como numa tempestade de areia, você não sabe para onde é que você vai. Por mais que você saiba lidar com a situação, por mais que você conheça toda a situação, tem hora que você fica meio que perdido naquela situação. E aí, é claro, Deus ele quer instruir o seu coração. Deus ele quer mostrar para você. Tem um ditado que diz assim que comece a costurar que Deus vai te dar a linha. Então, muitas vezes, Deus ele quer que você faça, dê um primeiro passo, como ele falou com Josué: Josué, vai, leva o meu povo além do Jordão. Josué, vai, toma liderança, Josué, e aí eu vou te abençoar. Deus não falou assim: Josué, fica sentadinho, lamuriando. Josué, fica sentadinho, reclamando. Ou em outro, Josué, fica sentadinho, rezando, que eu vou fazer tudo acontecer. Não! Deus falou assim: Josué, vai, Josué, levanta, Josué, vai à frente do povo, toma liderança, porque eu vou te abençoar. E eu vou fazer com que o meu povo entre na terra que eu jurei para eles dar. É uma promessa que Deus já havia feito para aquele povo. Da mesma maneira que Deus já fez promessas para nós. Fez promessas para as nossas famílias. Fez promessas para nós na nossa vida particular, individual. Deus já fez promessas. Mas como é que nós vamos alcançar essa promessa? Fazendo com que o nosso coração esteja sensível, esteja dócil àquilo que o Deus quer para nossas vidas. E aí, é claro, à medida que nós vamos cedendo a Deus, ou melhor,
Josué naquela situação: Josué, como é que nós vamos chegar na terra prometida? Ele não abriu um mapa e disse: nós vamos traçar este caminho. Não. Ele tinha certeza que Deus iria revelando a ele no dia após dia. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você pega esse trecho, a partir desse momento em que Deus fala com Josué, você percebe que Josué ele vai avançando pouco a pouco até chegar na terra prometida. Foi necessário que Josué lutasse com um anjo, foi necessário que Josué lutasse até mesmo com uma prostituta, com a ajuda de uma prostituta, mas para que ele pudesse alcançar o seu objetivo, Deus foi acumulando o coração dele de sabedoria. E Deus, Ele quer fazer a mesma coisa com cada um de nós, para que a gente possa alcançar a nossa graça, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente pediu no cerco de Jericó. Cerco de Jericó não é você participar os 7 dias, que a gente faz mais, um dia menos, não tem problema, mas cerco de Jericó não é você vir todos os dias no cerco, cruzar os braços e ficar esperando a coisa acontecer. Não é isso. É Deus que impulsiona, é Deus que vai trabalhar o nosso coração, é o próprio Deus que vai nos cumular com uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria de Deus, não uma sabedoria do mundo, porque em muitos casos a sabedoria do mundo nos mostra o que nós devemos fazer. Olha, de repente o menino está na vida do crime, de repente está na vida das drogas. A sabedoria humana é simples, das duas uma: ou você tira o escanteio, tem pai que expulsa de casa, ou outros enfiam numa clínica, na primeira que tem ali, enfia e acabou. Com Jesus é diferente. Nós estamos no cerco de Jericó, nós estamos olhando com o olhar de Josué. Eu vou ficar na presença de Deus. Josué, não se afaste nem para a esquerda nem para a direita, fica na presença de Deus. Então, o cerco de Jericó para mim, que quer alcançar a minha graça, ele não é de domingo em domingo, não. Amanhã também é dia de cerco de Jericó. Amanhã é dia de eu ir na presença de Deus. Aqueles que podem vão e se comungam com o Senhor. Outros vão lá e ficam na presença de Jesus ali eucarístico, ficam na presença do sacrário, e eu vou procurar ficar na presença de Deus. Não se afaste dele nem para a direita nem para a esquerda. Então, o cerco de Jericó não é domingo só, mas ele é na segunda, ele é na terça, ele é na quarta, até a próxima semana. Josué teve que entender isso. Josué, até então, ele visitava a tenda de oração junto com Moisés. A partir de agora, ele tem que ficar na presença de Deus. E ficando na presença de Deus, Deus vai mostrando para ele o seu passo a passo. Então, eu estou com toda aquela situação para resolver na minha casa. Já fiz de tudo que eu podia fazer. Olha, eu já levei no psicólogo, olha, eu já levei lá na clínica, não tem mais jeito. Então, eu vou partir daquele princípio, igualzinho Josué. Primeiro passo, vou ficar na presença de Deus. Deus ele vai me dar sabedoria para lidar com a situação. Então eu vou começar a ficar na presença. E ficar na presença de Deus, entendam a expressão. Ficar na presença de Deus não é ficar apertando Deus, não é ficar cobrando de Deus. E aí, não vai fazer nada? Senhor, eu tenho todo dia, não está fazendo nada. Não, algo lá. Fica na presença de Deus. Gasta tempo na presença de Deus. Entra no sacrário, fica ali, vai ficando, permita gastar tempo. Uma hora que você esquece do relógio, aí começa a ficar bom. Quando você esquece do relógio, você esqueceu tudo, e aí Deus, nossa, quanto tempo que vive, graças a Deus. E aí, no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, sem ficar apertando, sem ficar cobrando a Deus. É só o tempo de ficar na presença de Deus. E aí, você vai perceber que no mover do tempo, o próprio tempo vai mostrando para você algumas coisas que pareciam tão simples, tão claras para você, mas você não tinha se atentado para aquilo. E de repente Deus começa a mostrar caminhos. Deus fala assim: olha, faz assim. Deus mostra outra forma de você lidar com a situação. E aí você começa a trabalhar com aquilo. E quando menos você espera, a situação está resolvida. E aí você vai lembrar assim: nossa, isso realmente é resultado lá do cerco de Jericó. Por quê? Porque Deus me cumulou de uma sabedoria que eu não tinha. Porque você sabe lidar com o seu filho. Eu vou continuar no exemplo do filho que de repente está drogado. Você o conhece desde que ele nasceu. Você sabe o jeitinho dele, você sabe tudo que ele precisa, você sabe. Isso você sabe. Mas tem algumas coisas que Deus quer mostrar. Igualzinho Josué. Josué sabia que para ir para a terra prometida já tinha andado cerca de 40 anos no deserto, muito próximo. Ele sabia, mas era necessário que ele contasse com Deus. E Deus foi revelando para ele. Quando ele chega perto de Jericó, e ele vai ter aquela briga com o anjo ali,
Ele sentiu no seu coração. Deus falou para Josué: tira a sandália dos seus pés, porque aqui é um lugar santo. Aí ele entendeu: nossa, eu já estou na terra prometida. Porque Deus ele vai se revelando aos poucos. E para a nossa graça, a graça que nós queremos alcançar, é exatamente isso. É o Deus se revelando aos poucos. E aí, é claro, nós temos que ficar atentos a Deus. Mas a gente não consegue ficar atento a Deus, nós estamos distantes de Deus. Uma pessoa longe de Deus não consegue ser atento às coisas de Deus. E aí a graça muitas vezes vem e passa. E a pessoa: puxa vida, eu fui no cerco de Jericó, rapaz. Rezei, não aconteceu nada. Não é que não aconteceu, é que a graça está passando. E aquelas pessoas que estão mais próximas, mais íntimas de Deus, ou da pessoa de Jesus de Nazaré, ele não consegue perceber. Agora, aquele que está em sintonia com Deus, uma simples coisa que está à sua frente, ele percebe: nossa, é Deus falando. Eu mesmo tenho um exemplo disso, em que eu sempre percebi assim, que Deus ele gosta de falar comigo, principalmente nos primeiros dias do ano. Eu sempre tenho isso comigo, desde quando eu comecei a caminhar. Entre os primeiros dias do ano, Deus sempre me traz uma palavra, e geralmente é a palavra rema, né? A palavra de direção para aquele ano que eu vou iniciar ele. E Deus tem diversas formas de falar comigo, não é? E às vezes é uma coisa tão simples que uma pessoa pode olhar e falar: mas isso não é nada, isso pode ser somente uma pedra no seu caminho. Mas Deus ele tem um jeito de falar conosco, da mesma maneira que ele falava com Josué. E aí, é claro, se você está perto, em sintonia com Deus, você consegue entender essas coisas lá dentro da sua casa. Às vezes você olhou tantas coisas no quarto do seu filho, olhou aquela situação, puxa vida, tanta tristeza no coração, e às vezes ali naquele lugar é onde Deus tem trabalhado com a vida. Ali talvez seja a melhor forma para que Deus faça com que a graça se aproxime da sua vida. Tem sido assim na vida de muitas pessoas. Eu não canso de dar o exemplo de uma amiga minha, a dona Joana. Só que no Fonte, acho que eu dei mais 10 vezes o mesmo testemunho. Mas é porque é muito profundo. Uma mãe que via os filhos se perdendo nas drogas, né, nos vícios do álcool, coisa e tal, desesperada, querendo tirar o filho daquela situação, e Deus colocou no coração dela que era para ela fazer a oração silenciosa para os filhos, porque os filhos não queriam, não aceitavam mais a oração, não aceitavam que a mãe rezasse por eles. Então ela esperava que chegava a gandaia, chegavam os duas moças e um rapaz, chegavam da gandaia, muitas vezes com a cabeça cheia de drogas, de bebida alcoólica, e se deitavam, e só depois disso é que ela podia ir no silêncio sobre a vida de cada um deles, no silêncio, porque não podia nem proferir palavra alguma, não podia falar nada, e ela no silêncio sobre a vida de cada um deles. E Deus foi olhando, e ela percebeu que é naquela simplicidade que Deus iria agir. É claro, ela poderia procurar uma internação para o rapaz, para o meu compadre hoje, poderia, mas ela preferiu ficar naquele silêncio, e naquele silêncio Deus trabalhou. É essa sabedoria que nós temos que pedir para Deus também nesse tempo de cerco de Jericó. Suplicar a Deus: Senhor, faz o meu coração ser um coração sábio. Porque quando Deus ele vai acumulando o nosso coração com sabedoria, a gente vai se destacando, a gente vai sair na frente, porque hoje em dia o mundo parece que vai caminhando para a maldade, né? A gente liga a televisão, é só desgraça, um monte de coisa errada, coisa e tal. Eles falam: nossa, mas não tem mais jeito, o mundo está assim. Não, Josué poderia pensar assim: não, está tudo perdido mesmo, Moisés já morreu, larga a mão, gente, vai cada um para o seu lado. Mas Deus acumulou o coração dele de sabedoria. Você tem um coração sábio? Se você não tem, é tempo de pedir esse coração sábio a Deus. Eu não sei qual é a graça que você precisa na sua vida. Eu sei de uma coisa: Deus sabe também. A única certeza que eu tenho aqui nesta noite é que Deus sabe a graça que você precisa. E Deus poderia contar comigo lá na sua casa para resolver a sua situação. Ele não vai fazer isso. Primeiro ele daria conta, né? Deus ele poderia olhar para a senhora: vai lá, o outro fulano vai resolver a situação. Não. Deus olhou para Josué, que estava no meio daquele povo, e disse: Josué, ser firme e corajoso. Tem que passar pela prova, Josué, é assim que vai acontecer. E Deus tem falado a mesma coisa para cada um de nós aqui. Deus tem que contar com cada um de vocês para resolver a situação lá de dentro da sua casa. Mas Deus fala claramente: olha, ser firme e corajoso. Não se afaste, permaneça. Está difícil, está na labuta, está chorando, está gemendo, mas continua firme. Não esmoreça.
Continua. Por quê? Porque Deus ele vai dar aquilo que Ele prometeu a você. Quando você, voltando à situação do filho, né? Quando nasceu ali, você não rezou pela vida dele, não tem uma promessa de Deus sobre a vida dele. Quem é que pode roubar essa promessa? Ninguém. A promessa já foi feita. Quando as minhas filhas nasceram, eu fiz questão, a primeira coisa que eu fiz, tracei o sinal da cruz sobre a fronte delas e fiz uma oração a Deus pela vida das minhas filhas. Pedi a Deus para que abençoasse as minhas filhas, que fossem meninas abençoadas. Ponto. Isso ninguém rouba delas. Ninguém rouba delas. Agora, se no caminhar da vida, uma delas ou outra puder tentar, eu não sei, as pessoas que podem entrar na vida das minhas filhas, a gente reza para que sejam pessoas boas, mas de repente pode entrar uma tranqueira ali na vida das minhas filhas, elas perderam a bênção de forma alguma, e aí eu tenho que voltar e dizer, Senhor, dai-me sabedoria para saber lidar com a situação e tirar a minha vida dessa situação. E aí, é claro que Deus vai ouvir a oração do Pai e vai me agraciar com aquela situação. Com você, meu irmão, com você, minha irmã, não é diferente. É tempo de chorarmos na presença de Deus e dizer, Senhor, dá-nos sabedoria. Eu preciso ser uma pessoa sábia. Josué foi sábio na presença de Deus. É a sabedoria evangélica, a sabedoria que só vem do Espírito. Não é aquilo humano, não é o conhecimento humano. É um dom, é uma graça que vem de Deus a nós. Quando a gente pede a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, Ele nos estimula com isso. O próprio Jesus de Nazaré nos mostra essa sabedoria. Mesmo sendo 100% Deus, perceba a forma em que Jesus fala com os seus discípulos, as parábolas que Ele usa com os seus discípulos. Para quê? Para que eles pudessem entender que chegou o tempo da graça na vida deles. Amém?